Meus irmãos, eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 5, verso 8. Esta será a nossa referência maior desta noite para a reflexão da palavra. Como avisado pela manhã, o tema dessa mensagem é o infalível amor de Deus. E, em certa medida, ela complementa o que nós falamos hoje pela manhã sobre a doutrina da santa providência e como conhecer que Deus está no controle nos ajuda a estar firmes, mesmo em tempos de tempestade como esses que temos vivido. Minha proposta essa noite é apresentar para você argumentos bíblicos suficientes que provam o amor de Deus no cuidado dos seus filhos, mesmo quando parecemos estar abandonados, sofrendo sozinhos. Romanos capítulo 5, verso 8, nós já até lemos esse texto essa noite, mas releremos. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como consequência do que falamos pela manhã, daquela compreensão do governo de Deus e da sua soberania, vem uma pergunta sobre como Deus faz isso. Já que Deus é soberano, apresentamos pela manhã o seu governo, a sua primazia e majestade em sustentar todas as coisas. Nos vem uma pergunta como consequência disso: como é o estilo de governo de Deus? Como Deus governa as coisas? Como e por que Ele sustenta e faz tudo o que Ele faz? Como Ele executa a sua justiça? Como Ele interage com a criação rebelde? Como Ele rege uma criação tão vasta igual essa? Como é que Deus comanda, ao mesmo tempo, um planeta Terra e um planeta mais longínquo do nosso universo? E a resposta teológica para isso é muito direta e simples: Deus é amor. E não é apenas uma sugestão, não é apenas uma hipótese, mas é uma das sustentações teológicas primárias para a fé cristã. 1 João, capítulo 4, verso 8, afirma categoricamente: Deus é amor. E Ele, sendo amor, mesmo parecendo uma afirmação simples, mesmo parecendo uma afirmação muito pequena, são apenas 3 palavras: Deus é amor, ela nos traz com bastante precisão como Deus existe em soberania, bondade e como e por que Deus faz todas as coisas. Embora pequena em tamanho, esta afirmação teológica, Deus é amor, responde às perguntas mais profundas da nossa compreensão sobre quem Deus é e por que Ele faz o que faz. Ele é amor e faz tudo através desse atributo. Ele é amor e governa, sustenta, reage, responde e age na sua criação a partir desse atributo. Deus faz o que faz, porque Ele é amor. Deus é o que é, porque Ele é amor. Assim, é impossível, considerando a natureza de Deus, que Ele seja qualquer coisa menos do que perfeitamente amor. Em conexão com os outros atributos de Deus, entender que Deus é infinito, entender que Deus é insondável, entender que Deus é majestoso, entendendo quem Ele é, qualquer coisa menos do que perfeição não condiz com Deus. Portanto, se a Bíblia diz que Ele é amor, Ele é perfeitamente amor. Assim como é impossível que Ele seja menos do que perfeitamente santo, menos do que perfeitamente misericordioso, menos do que perfeitamente onipotente. Deus é amor em perfeição. Deus é infinitamente amor, assim como Ele é infinitamente santo, misericordioso, onipotente. E por isso, pelo fato de Deus ser amor, nos leva a entender que seu compromisso é fazer tudo sob essa verdade. Mesmo quando em seu papel de justo juiz, sobre homens rebeldes que Ele condena eternamente pela sua palavra, ainda assim, no exercício da sua justiça e do seu juízo divino, Deus continua sendo perfeitamente amor. E Ele diz isso em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, mesmo quando Ele executa esse papel de juízo,
declarando homens rebeldes eternamente ao inferno, ele diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas Deus é amor, porque ele executa a sua justiça na mesma proporção da sua santidade e do seu amor. E como falamos pela manhã, olhar para a realidade, para as perguntas inquietantes do nosso coração pecador em tempos como esse, nos faz ser um alvo fácil de Satanás e do nosso próprio coração, no que diz respeito muito mais ao amor de Deus do que sobre a sua soberania. Nós costumamos questionar mais o amor de Deus do que a sua soberania ou santidade. E é nessa hora que nós somos constantemente bombardeados a duvidar se de fato Deus nos ama. Como dei exemplos hoje pela manhã, como Deus pode governar se o ano de 2020 está sendo desse jeito? Como Deus pode ser chamado de todo-poderoso e sustentador de todas as coisas, se ao abrir aquele diagnóstico do exame que eu fiz, eu recebi esta notícia? É nessa hora que Satanás e o nosso coração nos bombardeiam para duvidar se realmente Deus nos ama. É nessa hora que Satanás não questiona tanto a soberania de Deus, mas ele faz uma pergunta mais sutil, ele faz uma pergunta mais disfarçada, mais capciosa, não a ver com a soberania, mas é a seguinte forma: se Deus te amasse, ele te pouparia disso. E não parece a primeira vez que Satanás faz isso, na Escritura ele fez isso outras vezes, e eu destaquei apenas uma. Até mesmo Jó, em determinado momento da sua tribulação, após ser bombardeado pelos seus amigos, após ser bombardeado pelo seu coração pecaminoso e após ser influenciado por todas as conjunturas externas, chegou a duvidar se Deus o amava. Depois você pode ler Jó 34, versos 5 e 9. Mesmo Jó, o tão referenciado nas Escrituras Jó como um homem que sabe suportar a tribulação, em nenhum momento questionou a soberania de Deus, mas em determinado momento da sua carreira questionou: será se Deus me ama? É uma prova de que quando nós, nas lidas diárias dessa vida, somos bombardeados pelas adversidades, uma das formas que nós mais fraquejamos é no atributo essencial de Deus em relação à sua igreja. Nós não questionamos a existência, porque senão não seríamos cristãos. Nós não questionamos a soberania, porque não nos atrevemos a governar em seu lugar, mas nós questionamos o amor. Por que está acontecendo isso comigo? Será se Deus de fato me ama? Se Deus é perfeito em amor e abundante em sua bondade, como podemos nos posicionar contra essas dúvidas? Bem, a Bíblia afirma: Deus é amor. Se a Bíblia afirma isso, como é que eu posso trazer essa verdade quando as dúvidas do meu coração brotam, contra as tentações de Satanás que me faz questionar essa verdade? Que garantias Deus me deu sobre seu amor? Falar que Deus é amor é muito simples, parece muito fácil, mas existem garantias nas quais eu posso me apegar quando literalmente a enxurrada de problemas vem sobre mim, quando eu me sinto desamado, quando eu me sinto desamparado. Que garantias Deus me deu? Para onde que eu posso olhar quando eu duvidar do amor de Deus? Se eu apenas olhar para essa referência, Deus é amor, talvez ela pareça muito distante. Se eu olhar para o meu coração, certamente eu vou ter mais questionamentos do que respostas. Irmãos, e Deus não nos deixou sem garantias do seu amor. E é nessa hora que tanto essa doutrina elementar da fé cristã, quanto o texto que nós lemos de Paulo, nos dão provas sobre esse amor. E é nessa hora que o nosso coração, quando bombardeado pela dúvida, pela dor, pela incredulidade, duvidar que Deus nos ama, é para cá que nós temos que correr. Não adianta você ir para a natureza, não adianta você tirar boas férias para espairecer. Você só terá certezas do amor de Deus quando você perceber as garantias eternas que Ele te deu. E por que isso é importante como complemento da mensagem? Pela manhã nós tivemos algumas conclusões. Coisas acontecem.
ordinárias e extraordinárias. Aprendemos também que as coisas acontecem não num modo aleatório, mas acontecem porque uma mente divinamente inspirada, poderosa, grandiosa e majestosa governa e sustenta todas as coisas. E por fim aprendemos que as coisas acontecem para a sua glória e para o nosso bem. Entretanto, quando as coisas não parecem bem para nós, quando as coisas não parecem favoráveis a nós, em que eu posso me apegar para não desistir? E a resposta é a mensagem dessa noite: Deus é amor. Mas pastor, como isso se aproxima de mim? Deus deu garantias para nós. Deus nos deu garantias sobre o seu amor para que no ápice do nosso desespero, ao invés de debandarmos como pessoas que não têm para onde se achegar, Deus disse: olhem para essas referências, olhem para essas afirmações e garantias e sintam o meu verdadeiro amor por vocês. E a primeira delas é o amor de Deus manifesto no Calvário em Cristo Jesus. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se você gosta de ler bons romances, se você gosta de assistir boas séries, daquelas do Netflix, que são séries sobre romance e tudo mais, você percebe que mesmo esses mais sublimes romances da nossa literatura, eles foram capazes de expressar uma forma de amor tão convincente, igual ao fato de que alguém entregar o seu tesouro mais precioso em favor de quem não merece. Nem os melhores romances conseguem expressar essa verdade bíblica de alguém entregar o seu mais precioso tesouro para alguém que não merece. Geralmente as tramas dos romances, alguém até dá algo de valor para outra pessoa, mas aquela pessoa merece. Há o amor, há a paixão, há o envolvimento. Mas a Bíblia apresenta uma outra forma de amar. É eu entregar o meu bem precioso a quem não merece. E o texto de João nos diz isso. A Escritura nos mostra de Deus dando o seu único Filho, o seu Filho amado, querido, em quem Ele tem prazer, em quem Ele se alegra eternamente. Mas o fato de Cristo ter sido entregue por nós pelo Pai, não apenas entregue para viver entre nós, mas entregue para sofrer em nosso lugar, como propiciação pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados, para sentir o castigo que nos traria a paz diante de Deus. Isso é uma prova de um amor que os romances não conseguem explicar. É alguém que dá o seu maior tesouro para alguém que às vezes zomba do seu amor. Nossa maior necessidade não é apenas de um amor que nos livre de algum vilão, não é apenas uma prova de que somos queridos, como nos filmes ou nos livros. Todas as mais terríveis calamidades que podem acontecer nessa vida, antes do Covid ou pós do Covid, não se comparam de modo algum com a calamidade da separação que o pecado trouxe, e que somente alguém que amasse de verdade outra pessoa, como Deus nos amou, poderia resolver. Ao afirmar que Deus demonstra o seu amor enviando o seu Filho, João está dizendo que Deus manifestou seu amor, dando o que ele tinha de mais precioso em toda a existência, para resolver um problema que era nosso, que era meu mesmo quando nós não merecemos. O que João está ensinando é que nós tínhamos uma grande necessidade, e essa necessidade era tão grande que não havia outra prova de amar que se compare ao que Deus fez por nós. Se desejarmos alguma prova do amor de Deus por nós, nós não precisamos olhar para a casa que Ele nos deu, para o emprego que Ele nos deu, para os filhos, para a esposa, para os bens materiais. Mas nós precisamos olhar para essa garantia, olhar para a cruz, olhar para onde Ele se ofereceu, e onde Ele se ofereceu na forma de Filho querido, para sacrificar-se pelos nossos pecados. Mas, para que esse amor ainda seja menos abstrato e mais perto de você, eu quero que você considere o seguinte:
Se eu falo, Cristo morreu por nós, Cristo se entregou por nós, é muito bonito. Mas eu quero que você considere a condição miserável e odiosa daqueles a quem Deus amou. E esse é o grande mistério da fé. Deus não te amou porque você merece. Deus não te amou porque você é bonito ou porque você tem algum valor. Ele não te amou porque você é especial ou porque você é o centro da atenção dele. Ele te amou na tua condição mais miserável e odiosa. E não sou eu que estou te ofendendo. Efésios capítulo 2, verso 2, quem dizem isso, assim como Romanos capítulo 5, verso 8, ele nos amou e morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, odiosos, rebeldes, mortos em nossos delitos e pecados e vivendo as obras do mundo da carne e do diabo. Se entregar por alguém bonito, como uma noiva que se entrega ao seu noivo na noite de núpcias, e entrega o seu corpo como um símbolo de completude, é muito bonito. Nos romances, nos livros, nos filmes, esse pode ser o ápice do relacionamento. Mas outra coisa é você se entregar em favor de um miserável que te odeia, que é contra você, que não quer a sua amizade, que não quer estar próximo de você. Nisto se manifestou o amor de Deus, porque Ele nos amou, se entregou por nós, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi enquanto estávamos neste estado de total separação de Deus que Cristo morreu por nós. Meu irmão, e sempre que você for tentado a duvidar do amor de Deus por nós, eu te convido a olhar para a cruz, a raciocinar mais ou menos do seguinte modo: se Deus me amou o suficiente, a ponto de dar o seu filho amado para morrer quando eu era seu inimigo, ainda mais agora que eu me entreguei a Ele em fé, que Ele me resgatou, que Ele me comprou, ainda mais agora, com certeza, Ele me ama o suficiente para cuidar de mim, mesmo quando tudo parece estar dando errado. A lógica é muito simples. Se Deus me resgatou quando eu ainda era pecador, odioso de suas obras, uma vez que Ele me compra, Ele certamente vai cuidar de mim, certamente Ele vai me amar, porque Ele me amou primeiro. O segundo argumento para nós também deriva do primeiro e brota do texto de Romanos. O amor de Deus também é manifesto como uma garantia em nós, como uma promessa de tornar órfãos em uma família. Quando Paulo escreve Romanos 5:8, ele usa um pronome nós, ele não usa eu, porque Paulo entende que uma das garantias que Deus nos dá, provando o seu amor para com o seu povo, é o peso eterno da sua palavra, que nos garante um lugar como família junto dele. E o amor costuma expressar-se em promessas. Eu te amo por toda essa vida. Na cerimônia de casamento, os votos manifestam o amor em forma de promessa. Promessas que são medidas ao longo da vida a dois. Promessas de cumplicidade, companheirismo, fidelidade. Infelizmente, a gente quebra isso às vezes, porque somos humanos e costumamos falhar em algumas áreas. E é aqui, nesse ponto, que apenas Deus consegue expressar esse nível absoluto de amor. Deus provou o seu amor com uma promessa que Ele deu lá atrás, lá no começo de tudo, e se provou fiel a si mesmo. Provou o seu amor, dando o seu Filho para morrer por nós, como uma grande família e a sua única família. Deus se comprometeu pela sua honra, pela sua santidade, por meio de sua aliança, que jamais poderá ser revogada por Ele, que Ele seria para sempre o nosso Deus e nós seríamos para sempre o seu povo. Isso é uma prova de amor. Porque por mais que você seja rebelde, por mais que eu seja rebelde, por mais até que eu não acredite nisso, ao longo da história, diz Hebreus 8:10, por intermédio de Cristo, Deus confirmou a sua promessa e nos adotou eternamente como seus filhos e enviou o Espírito Santo para viver em nós, para testificar com o nosso espírito que somos seus filhos, a ponto de dizermos: Abba, Pai.
Deus deu a sua garantia dizendo: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. E isso é uma prova de amor, uma promessa na qual eu posso descansar, mesmo quando eu não acredito, mesmo quando eu não faço por merecer, mesmo quando eu desdenho dessa promessa, Deus continua sendo firme. E na condição de nosso Pai Celestial, essa é a maravilha da fé. Deus ama seus filhos, todos os seus filhos, com um amor especial, um amor paternal, um amor de pai que cuida de filhos, e mesmo quando são filhos mais rebeldes, quando são filhos mais difíceis de lidar, ainda bem que Deus não é como nós, de um amor cheio de prediletismos. Deus ama seu povo. E por incrível que pareça, eu repito, por incrível que possa parecer, Deus ainda tem alegria em amar você. E aí é nessa hora que eu falo, Deus é muito misterioso. Como é que Deus tem alegria em amar Vitinho, Hugo, Mário, eu? Mas Sofonias, capítulo 3, verso 17, veja aí na projeção, está escrito assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E esse é um dos grandes mistérios e uma das grandes garantias que Deus dá. Deus se alegra em nos amar. Deus se regozija em amar pecadores como nós, que não merecemos esse amor. E as nossas relações humanas são um bom parâmetro para diferenciar aqui. Por que relacionamentos acabam? Porque o amor se acabou. E por que o amor se acabou? Porque o outro deixou de me dar alegrias. Porque o outro começou a me ferir. Porque o outro começou a não corresponder ao que eu imagino merecer receber. Mas o texto de Sofonias é um texto belíssimo, que me dá uma garantia do amor de Deus. Ele me ama, se alegra em me amar. Ele se regozija em depositar o seu amor sobre mim. E mais do que isso, ele não quebra esse amor, por mais que eu faça por merecer. Quando somos tentados a pensar que estamos sozinhos, a pensar que estamos abandonados, a pensar que Deus não nos ama porque nós somos tão pecadores a ponto de dizer: nem Deus me ama, nem Deus pode amar um traste tão ruim como eu. Ou a ponto de pensar: nem Deus me ama porque eu estou sofrendo o que estou sofrendo. Nós devemos lembrar dessa expressão graciosa de Deus, que diz o seguinte no Salmo 27, verso 10: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. A garantia que Deus nos dá é essa garantia. Eu não te amo, não é porque você merece. Eu não te amo, não é porque você faz por onde, não é porque você é um bom dizimista, não é porque você participa das atividades da igreja, não é porque você tem títulos, não é porque você faz as coisas certas. Eu te amo porque eu sou amor. E eu sou amor, eu faço tudo nessa condição, inclusive amar você que não merece. E me alegro nesse amor. E garanto a você, outros podem até não te amar, mas eu estarei ali e não te abandonarei. Terceiro e último argumento, ainda olhando para Romanos 5, 8, é que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, e esse é um amor de Deus presente em nós. Não é um amor distante, não é um amor teórico, mas é um amor que eu sinto, mesmo quando não quero sentir. Como é isso, pastor? Que doidice é essa? Você está cada vez mais doido, falando umas coisas mais complicadas. Muitas vezes, irmãos, nós não vemos ou sentimos o amor de Deus, porque nós achamos que amar é sinônimo de bem-estar. E esse é um dos grandes enganos da nossa língua ou da nossa semântica das coisas. Um exemplo disso é que costumamos expressar um eu te amo para o nosso companheiro quando as coisas estão bem.
Quando tudo está legal, quando o dia amanheceu bem, quando a esposa fez o café, quando o marido dobrou o lençol, quando as coisas acontecem bem, quando o marido lavou o banheiro, ou pelo menos tirou a toalha molhada de dentro do banheiro, não é, irmã Antônia? Nós costumamos dizer eu te amo quando o dia não teve nenhuma briga, quando o arroz não queimou, quando não teve nenhum estresse dentro de casa, quando tudo correu bem, eu te amo. Mas naquele dia, Anderson, naquele dia, que Vanessa acorda daquele jeito, é difícil dizer um eu te amo. Não é não, Marinaldo? Ela fez até assim, o sinal da cruz para ti ali. Ela até se benzeu. É difícil sentir amor ou dar amor. E a diferença do amor de Deus, irmãos, é que às vezes você não sente esse amor, porque você está mergulhado no turbilhão da tempestade dos problemas. Salmo 42, verso 6. As ondas do mar bravio estão batendo no teu barco, você está sendo afogado pelas ondas dos problemas, do desespero, da dor. Você está sendo afligido por todo tipo de calamidade, elas vêm para cima de você como um rolo compressor. Dificilmente você consegue sentir amor nessa hora, mas é em tempos como esse que devemos nos posicionar em fé, em relação a essas garantias que Deus nos dá nas Escrituras. Não devemos esquecer um outro princípio básico da vida cristã: eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. 2 Coríntios 5,7 me diz isso. E uma vez que eu vivo pela fé, uma vez que eu não vivo pelo que eu vejo, mesmo quando os problemas tentam apagar o amor de Deus sobre mim, eu devo lembrar das suas garantias, eu devo olhar para a cruz, eu devo olhar para a promessa que Ele fez, que seria eternamente o meu Deus, e esse amor infalível, essa graça suficiente, essa graça irresistível que me salvou, me mostra que Ele está comigo até mesmo no meu problema. E essa é a grande beleza desse amor de Deus. É um amor presente, é um amor comigo, não é um amor que me abandona quando tudo vai de mal a pior. Não existe divórcio no amor de Deus, não existe separação no amor de Deus, não existe distância no amor de Deus, mas ao contrário disso, Ele está conosco nos nossos problemas. Ele não apenas envia a sua graça do céu, Ele não apenas delega e diz: olha, Gabriel, resolve lá esse problema, olha, Miguel, vai lá e faz isso. Não, mas em Isaías 41, deixa eu só ver se eu anotei a referência certa. Isaías 41, verso 14. Verso 14. Verso 13, perdão. Porque eu, o Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É nessa hora, meu irmão, do problema, da dúvida, do questionamento, é que você entende que Deus diz: não tem medo, eu te ajudo, eu fiz. E Ele faz uma promessa de estar conosco em nossas aflições e em nossas dores. Foi Ele mesmo que disse em Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas profundas, turbulentas, eu serei contigo. Quando pelos rios escuros, tenebrosos, eles não vão te afundar. Quando passares pelo fogo em seu calor e sua tormenta, ele não vai te queimar. A chama não arderá, porque eu estou contigo. Isso é o amor presente de Deus, mesmo quando as águas mais profundas, mesmo quando o calor mais ardente tentar incinerar o meu corpo, o próprio Deus diz que estará comigo. Ele não soltará a minha mão. E mesmo que coisas ruins aconteçam, não importa a natureza ou a causa da sua adversidade, você sentirá o amor de Deus até o fim da sua vida. Um grande conselheiro bíblico do nosso tempo, que faleceu ano passado, ele tem um dos seus últimos livros escritos, uma frase que desde quando eu li, me impactou muito. Ele vinha sofrendo com um câncer, e o câncer se espalhou pelo seu corpo, e ele precisou fazer uma cirurgia muito perigosa, e os médicos disseram: olha, a possibilidade de você voltar da cirurgia é muito pequena, mas é o que temos para fazer.
E a família, então, apoiaram a cirurgia. E ele conta nesse livro que pouco antes dos médicos darem a sedação, ele pediu permissão para fazer uma oração. Acho que até já contei isso aqui, porque no dia que eu li o livro eu fiquei bem impactado. E os médicos sabiam que ele era um pastor de renome nos Estados Unidos, e ele conta isso no livro. Ele não morreu nessa cirurgia, e é por isso que ele relatou isso. Ele falou assim: Senhor, eu sei que eu vou acordar dessa cirurgia, ou eu vou acordar longe de toda dor, no céu com o Senhor, ou eu vou acordar nesta cama de hospital daqui a algumas horas. Mas uma coisa eu tenho certeza: enquanto eu dormir, o Senhor vai estar do meu lado, e quem vai me acordar é o Senhor. Isso é uma perspectiva de ver o amor de Deus. Isso é uma perspectiva de entender que não importa a adversidade que você esteja enfrentando, Deus te fortalece e te ajuda com a sua destra fiel. É um amor presente, não é distante, não é um amor frio, mas é um amor que promete nos ajudar, nos aquecer e inclusive tirar o nosso medo. É por isso que o verdadeiro amor é que lança fora todo medo. É por isso que Paulo cita em outro texto, em Romanos, agora no capítulo 8, nada pode nos separar desse amor. É um amor que nos dá garantias, um amor que é infalível, que é tão perfeito quanto o próprio Deus, é tão perfeito e grandioso como Ele. E quando eu estou tentado a achar que Deus não me ama, Ele me disse: olhe para a cruz, lembre-se que eu amei você na sua pior versão. Lembre-se que eu amei você quando você ainda me odiava. Olhe para a cruz. Mas não apenas para lá, porque talvez você olhe para lá e continue incrédulo. Ele fala: olhe para quem eu sou. Eu prometi e cumpro a minha promessa. Mas, Senhor, eu ainda não consigo ver esse amor. Então sinta de perto: eu sou contigo, eu te ajudo e eu sustento você, e nada pode nos separar desse grande amor. Eu quero terminar com 3 aplicações muito breves. A primeira delas é que o amor infalível de Deus é um fato objetivo, direto, claro, afirmado vezes e mais vezes na Escritura, porque o autor deste sagrado livro sabia que de tempos em tempos a nossa fé vai oscilar e nós vamos nos sentir desamados. Por isso, vezes após vezes, ele repete isso na Escritura. É verdadeiro, não importa se você acredita nesse amor ou não, ele é amor independente de você. Ele ama porque ele é amor, essa é a sua essência, a sua natureza. E essa é a verdade sobre Deus. Ele nos ama porque ele é amor. A segunda verdade é que esse amor é uma torre segura em tempos de crise. Nada melhor para sustentar a sua fé e a minha fé quando em tempos de crise eu me apegar nessas garantias, mesmo não crendo nelas. Esse amor é uma torre segura, pois é manifesto em coisas reais que destroem a descrença, o medo e a dor. O verdadeiro amor de Deus é manifesto em garantias que eu não posso questionar. Eu posso até não crer, mas elas estão lá para que eu possa provar. E por fim, sempre que em tempos de crise pensarmos em desistir ou desanimar, lembre-se da extensão desse amor visível, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos garantiu o selo da nossa salvação. Que essa mensagem, junta com a da parte da manhã, te dê ânimo, coragem, força para enfrentar os dias tempestivos que estamos vivendo. Deus controla tudo, Deus governa todas as coisas e agora Deus nos ama e por isso somos cuidados por Ele.